Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse recolhimento, logo após a Semana Santa, logo após esse período tão bonito da Páscoa, que nós vivemos essa passagem da escravidão do pecado para a libertação, da passagem de uma vida no pecado para uma vida nova em Cristo. Essa vida nova em Cristo, nosso Senhor quer nos colocar como uma esperança, é não só uma vitória sobre o pecado e a morte, é uma esperança de uma mudança de vida, que todos nós temos, e somos chamados a mudar a nossa vida. E como? Vivendo através da alegria. Qual alegria? Não a alegria comum dos homens, mas uma alegria que ultrapassa toda a medida e ao mesmo tempo de otimismo. Ter sempre, procurar aquilo que é ótimo na nossa vida. Por isso o otimismo nasce daquilo que é uma esperança de uma vida futura, de uma alegria eterna. Esse otimismo nos leva a vencer até mesmo as decepções, as tristezas, as angústias, as amarguras. O otimismo é sempre esperar que as coisas estão bem, né? Tem aquele filme, né? A Vida é Bela, né? Que é bonito, né? O pai está com o filho preso no campo de concentração e tentando fazer com que o filho não perceba que está no campo de concentração. Tudo para ele é brincadeira, né? Então tudo para ele faz um teatro para que o filho não perceba que a vida está muito ruim, estão num campo de concentração prestes a morrer, né? E o pai faz tudo para o filho viver diferente, né? De forma diferente ali. Então são detalhes de carinho. Não é que é falsificar a vida, não, mas é olhar para a beleza da vida, que é um dom de Deus. Por isso, a ressurreição é uma vitória sobre o pecado e a morte. É uma esperança nova, de uma mudança do nosso coração, de olhar as coisas com outro olhar. É uma alegria que ultrapassa as medidas dessa vida. E ao mesmo tempo um otimismo. Mesmo as coisas parecendo ser contrárias, olhar para frente, olhar para aquilo que nosso Senhor espera de nós. E pensar que a medida da nossa salvação está exatamente nesse amor de Deus. Na primeira carta de São João, no capítulo 5, ele começa assim: todo que crê que Jesus é o Cristo, aquele ungido, o enviado por Deus, nasceu de Deus. Acreditar já é nascer de novo. Acreditar nas palavras de nosso Senhor, acreditar naquilo que Ele nos pede, já é nascer de novo. E todo que ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E ele continua: efetivamente, o amor de Deus consiste em guardarmos os seus mandamentos, mandamentos que não são custosos, pois tudo o que nasceu de Deus vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, acreditar nas palavras de nosso Senhor é o que nos renova o coração, é o que faz vencer o mundo, é o que faz vencer as coisas deste mundo. Porque o mundo nos apresenta a vida muito difícil, muito árdua. Temos que dar conta de tudo, temos que fazer todas as coisas, temos que ser perfeitos, temos que ser bons. E no final das contas, a gente não agrada a ninguém. Esse é o problema desse mundo. Querem que sejamos perfeitos e o perfeito para eles nunca é. A bondade perfeita é sempre, ou seja, com o interesse particular, aquilo que é próprio do demônio. E esse é o problema do mundo. Mas a nossa fé, essa é que vence o mundo. Por que a nossa fé? A fé nos é dada por Deus, não é nossa.
Mas quando São João vai dizer a nossa fé, sim, aquela que nós guardamos como um depósito, como um tesouro escondido no íntimo do coração. Porque do coração brota tudo aquilo que de verdade pode nos levar aos céus. A boca fala do que o coração está cheio de fé, então as nossas ações vão ser de fé. Mesmo quando a cruz pesa. O tema de hoje é da cruz à luz. Como podemos chegar à luz de Cristo sem passarmos pela cruz? É até bonito que na liturgia quase que mostra, né, da cruz até a luz, né, de um lado para o outro. Que o Círio Pascal é essa luz que ilumina o nosso coração. É Ele que ilumina a nossa vida e que dá vida nova. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e procede segundo a fé? Esse Jesus Cristo é aquele que veio pela água e pelo sangue, do seu lado aberto, quando entregou a sua vida até o extremo, deu a vida por tudo. Quando o seu lado aberto foi aberto pela lança, brotaram ali água e sangue, sangue e água. E é isso, nascendo do sangue e da água, nascendo do quê? De um sacrifício até o último instante da nossa vida. Isso é viver da fé. Por isso a cruz é uma passagem obrigatória por fazer. Quem que acreditaria que o povo de Israel atravessaria o mar? Quem que acreditaria que Jesus venceria a cruz? Quem de nós imagina que a gente vai vencer marido, filho e mundo? Mas são essas as vitórias que vão nos levando até Deus. São essas cruzes que vão nos levando a compreender. E é o Espírito que dá testemunho. Por isso, né, São João vai dizer ainda, né? São João diz assim: porque o Espírito é a verdade. Com efeito, são três os que dão testemunho: o Espírito, que é a vontade de Deus, a água e o sangue, que derramou. Ou seja, o sangue que nós derramamos é engraçado. Se você entra numa empresa para trabalhar, eles querem que você vista a camisa e derrame sangue, né? Para trabalhar muito. Eles querem que você se anule ali. E Cristo é o contrário. Ele não quer que você se anule. Ele quer que você cresça com o amor dele. Ele quer que você transmita o amor dele. Ele não quer que você se anule. Ele quer que você seja a base dentro da sua fraqueza, dentro da sua limitação, dentro das suas capacidades. Ele quer que você seja um sustentáculo para o amor de Deus. Ele quer que você não se anule para o bem do outro, mas você dê ao outro o que você tem de melhor. O que você pode ter de melhor do que Cristo? Por isso nós buscamos Cristo, para dar Cristo aos outros. E aí não vai ser um anular-se, pelo contrário, aquele abandono que diz Santa Teresinha, São José Maria Escrivá falam, da infância, da pequena infância. Uma criança confia nos pais em tudo e precisa dos pais em tudo. Por isso o abandono nada mais é do que confiar somente em Deus e nas suas obras, não nas nossas. E aí quando fazemos as obras de Deus, fazemos muito mais do que o mundo esperava. Por isso que quando amamos, não tem explicação. O amor é uma coisa que quando se recebe, a pessoa se completa e completa a vida dos outros. Pois esse é o amor que Deus quer de nós, porque podemos dar Deus aos outros. Ele é o amor. E se nós o buscamos, o teremos para dar. Por isso, né, a mão de Deus, né, diz a carta de São João, não está abreviada, não mudou e não diminuiu. A graça de Deus continua nos cumulando todas as graças necessárias para sermos bons, para vivermos bem. Por isso, é pela cruz que vivemos para alcançar a glória. Pelas dificuldades da vida presente, que são peso de cruz, é que se chega à glória, porque a superação das próprias limitações e misérias é o que nos fazem melhor. Não é isso que o mundo espera. Entra todo mundo na universidade e não sabe nada. Eles esperam que você saiba sabendo tudo. Entra no PhD para se formar numa coisa e ficar firme naquilo, conhecer tudo daquilo ali. É engraçado, quanto mais se estuda, mais se reduz o estudo. Entra na universidade para estudar um tema, uma matéria. Aí quem faz medicina ainda faz mais um tempo de residência para aperfeiçoar só uma outra parte menor, a medicina toda.
Aí depois faz o mestrado para só uma parte daquilo que você sabia. Aí faz doutorado para saber só uma parcela daquilo. E faz o doutorado para quê? Para tentar saber tudo de um negocinho desse tamanho. É isso. No final das contas, todo o esforço do mundo valeu por quê? Porque conheceu tudo daquilo que era necessário. É isso que é o amor de Deus. É conhecer Deus, que é tudo, daquilo que nos é necessário para vivermos no mundo, para darmos ao mundo o que o mundo precisa, o seu amor. É isso que viemos fazer, dar testemunho. Por isso a cruz é um instrumento da nossa santificação. E não dá para fugir da cruz, porque ele é um instrumento preparado por Deus para a nossa glória, para a nossa glorificação com ele. Por isso você vai, se admitirmos que o testemunho dos homens, né, o testemunho de Deus é maior. E aí continua, ora, esse testemunho de Deus é o que ele deu de seu Filho. O que crê no Filho de Deus tem em si esse testemunho. E o que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu do seu Filho. Esse testemunho é que Deus, dando-nos seu Filho, deu-nos a vida eterna. O que Deus quer nos dar? A vida eterna. Mas a vida eterna, onde que se chega até ela? Em Jesus. E como se chega até Jesus? Pelos mandamentos. E como se cumpre os mandamentos? Sendo bom filho. Então vai reduzindo também a nossa compreensão. Mas ao mesmo tempo ela vai abrangendo muito mais do que poderíamos. Cristo é o resumo do PhD da nossa vida. Se soubermos de Cristo, entenderemos um pouco mais. Entenderemos a vontade do Pai. A ação do Espírito Santo, os 10 mandamentos, a caridade perfeita, vai abrangendo. É o contrário. Começamos já direto, Deus já nos dá pelo batismo o PhD, de conhecermos aquilo que é necessário na nossa vida. Cristo, que é o testemunho do Pai. Assim chegamos, toda a nossa esperança, portanto, e glória estão em Cristo. A vida presente que nós vivemos, na vivência dos sacramentos, é a certeza de uma vida futura, porque enquanto buscamos a Deus na oração, pela confissão, pela comunhão, vivendo bem o matrimônio, vivendo bem o nosso batismo, iluminados pela ação do Espírito Santo no Santo Crisma, enquanto vivemos bem os sacramentos, o que acontece é que temos a certeza da vida futura, porque essa certeza da vida futura é uma esperança de que nós podemos melhorar. E não só isso, é a caridade que nos faz melhores. Portanto, o que Deus quer de nós é que, subindo na cruz, da nossa cruz, saibamos dar testemunho de uma confiança, de uma caridade, de uma esperança firmes aos outros, porque precisam de nós. Porque você é um instrumento de Deus na vida do outro. Você é um sinal de amor na vida do outro. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente é um amordaçado ou um amargurado, né? Não é um amor, né? Então, de verdade, a gente tem que lutar muito para não cair nessas tentações e lutar bastante. Por isso, nos faltam muitas vezes modelos. Por isso que a gente pega como modelo uma pessoa que às vezes dá bom exemplo, pegamos os santos, pegamos bons exemplos, precisamos desses sinais, porque esses deram testemunho, experimentaram na própria carne aquilo que pesava para eles. Basta ver, ele disse, não sei se foi aqui que eu disse, foi na missa, no domingo, eu até comentei, né, que às vezes a gente espera um testemunho fantástico, né, basta ver Santa Zélia e São Luís Martin, né, os pais de Santa Teresinha, né, ele queria ser monge, não pôde, ela queria ser freira, não deu, ela foi cuidar da mãe, depois a mãe morreu, depois casaram, né, quiseram viver a castidade perfeita, levaram uma bronca do padre, o padre mandou ter filho, aí tiveram 9, 4 morreram, 5 viveram, dos 5 viveram, tudo freira, né, então não tiveram nenhum dos 2 únicos filhos homens, esses morreram pequenininhos ainda. Então depois, né, Santa Zélia teve dificuldade com a Leônia, com a filha, uma das filhas, teve dificuldade com Santa Teresinha, não pôde amamentar Santa Teresinha porque tinha já câncer de mama. Depois São Luís ficou sem a esposa para cuidar de 5 filhas, na verdade, como já estava no convento.
mas ficou difícil para ele cuidar das 5 filhas, teve que mudar de cidade, depois lá teve dificuldades, depois de tanto trabalho começou a ter demência, e aí sim, foi internado. Quer dizer, olha que vida bonita, testemunho maravilhoso, né? Perde a esposa, perde não sei o quê, perde o filho, perde não sei. Olha, que testemunho, que raio de testemunho é esse? Nunca deixaram de se apoiar em Cristo Jesus, que é a pedra firme, que nos sustenta no meio dessas tempestades da vida. É isso que nos falta, apoiar-se em Cristo. No meio das tempestades, apoiar-se em Cristo. Nos faltam modelos? Não, tudo é graça. Tudo que Deus permite na nossa vida é uma graça. Existem bons modelos e testemunhos, existem maus modelos e maus testemunhos. E esses também nos ajudam. Que não sejamos nós a dar mau testemunho para os outros, porque vão aprender de nós também. Às vezes eu brinco, né? Brincava com meu pai e com a minha mãe, né? Brincava com eles, né? Falava assim, minha mãe às vezes falava assim, Nessa, você é padre, né? E a gente ensinou para os 3 filhos a mesma coisa. Você escolheu essa parte que é boa, mas será que é mérito nosso? Eu até brincava com a minha mãe. Eu aprendi com vocês o que é bom e o que é errado. O que é bom eu tento fazer igual. O que é errado eu tento não imitar vocês, porque vocês erraram. Onde que a gente errou? Errou nisso. Eu dava todos os pontos que eles erraram. Ai, que vergonha, perdão, filho. Quer dizer, não fizeram por mal, erraram. Os pais erram. Os pais de Santa Teresinha erraram. Não deram certo. A mãe de Santa Teresinha, Santa Zélia, chamou Santa Teresinha de diabinho. Não sei o que eu vou fazer com esse diabinho. Ficou santo. Foi a primeira santa da família. E a mãe chamou de diabinho. Olha que mãe boa. E ficou santa depois também. Não é porque ela ofendeu a filha, ou porque reclamou que a filha era uma peste. Era uma peste, era mimada como uma peste. Então tudo isso serve para entendermos. Existem os bons modelos e os maus modelos. A questão é qual nós queremos ser. Bons ou maus? Porque vamos ser modelo para alguma coisa. Modelo figurativo do inferno ou modelo figurativo do céu. Podemos ser modelo para um para outro. Então, o que queremos fazer da nossa vida? Todos esses modelos bons e maus nos ajudam. Olhar para Cristo e segui-lo é o que importa. Porque Ele é o modelo de tudo. Se ficarmos nos espelhando na vida dos outros, dos santos, porque esses erraram também. Todos os santos erraram, não foram perfeitos. Até porque cada santo Deus pediu para fazer um PhD numa coisa. São João Bosco foi PhD na educação da juventude. São José Maria Escrivá foi PhD na formação dos universitários e das famílias. Santa Maria Goretti é modelo de PhD da castidade perfeita. Então cada um tem uma parte que é muito boa, tem uma parte que é a configuração que Deus quis e Cristo quis no coração deles. E por isso foram bons modelos. Mas em tudo acertaram? Não, porque eram seres humanos. E quando erraram, também depois acertaram, com reconhecimento da própria fraqueza, da própria miséria, pediram perdão e recomeçaram, e mudaram suas vidas. Uma esperança nova, um motivo de otimismo para mudarmos aquilo que em nós, o que em nós não está bem. É preciso mudar. Agora, sozinhos conseguimos? Não, porque somos fracos. Por isso pedimos a Deus na vida de oração. Somos modelos, portanto, de coisas boas ou más. Mas quem devemos seguir? Cristo. Cristo é o modelo por excelência. Por isso, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a cruz e me siga. Esse é o modelo. A luz de Cristo vai iluminar aqueles que abrem mão da própria vontade. Uma mulher que abre mão da própria vontade para fazer o gosto do marido, dos filhos e até dos pais, está se anulando, abrindo mão da própria vontade para servir bem ao outro. Então isso daqui não é justo? Não, ninguém diz que é fácil. Mas quando a pessoa se anula para viver para o outro, ela está sendo um modelo de abnegação, de confiança. E isso daqui muda tudo. Por isso, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz. Dá para abandonar aquilo que
que é o caminho da nossa santificação. Ah, mas o caminho parece que eu errei. Não, olha, se você errou o caminho, você tinha que chegar aqui, errou o caminho, tem que dar um pouquinho mais de volta. Vai dar mais um pouquinho mais de volta e vai chegar no mesmo caminho, vai chegar no lugar, o destino final. E o destino final é Deus. Mesmo que pecando, peguemos outro caminho, arrepende e volta. Não foi isso que Nosso Senhor disse para aquela mulher adúltera? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Para de fazer isso que estava fazendo de errado, muda de vida, renuncia à sua vontade, toma a cruz de cada dia e me siga. Como seguir Cristo? Com as boas obras. Por isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Cristo ensina a segui-lo todos os dias. Nele está toda a graça e copiosa redenção, como diz o Salmo 129. Então, nele está toda a graça e copiosa redenção. Portanto, o sofrimento da cruz, ele nos purifica. Porque quem que quer sofrer? Ninguém quer. Mas o sofrimento de ter que aguentar uma injustiça, uma maldade, um erro, uma burrice, isso daqui nos faz sofrer. A cruz nos faz sofrer. E só quem ama tem forças para aguentar o sofrimento. Mas esse sofrimento da cruz de cada dia é a purificação da nossa vida, na obediência. Fazemos não porque é fácil, fazemos não porque queremos, fazemos porque sabemos que isso nos faz bem e vai fazer bem ao outro. Só por isso. Mas porque é fácil? Não. Porque gostamos? Também não. Quem que gosta de cruz? A gente só aceita ela porque a gente sabe que Cristo venceu nela. Se não fosse Cristo, quem que ia querer subir na cruz? Para os judeus é um escândalo. Para os gregos é uma loucura. A cruz é uma loucura. A nossa vida é. E é exatamente isso que Nosso Senhor queria. A purificação passa pela obediência. E nessa obediência somos transformados, porque queríamos fazer a nossa vontade. Qual é a nossa vontade diante de um sofrimento? É fugir. Quando na verdade o que nos faz melhores é vencer. É lutar e vencer. É isso que transforma a nossa vida. Quem é forte? Quem aguenta o peso. Quem é fraco? Quem foge do peso da cruz. A fraqueza está exatamente, e a pessoa não muda. Por quê? Porque ela não foi capaz de vencer a si própria. Não quero, mas tem o que fazer. Pela obediência ele foi transformado. Olha, foi transformado de preguiçoso, vagabundo, sem vergonha, para obediente, com prontidão e ao mesmo tempo com caridade. Essa é a transformação que precisamos. Por isso a cruz é exigente. Somos purificados na obediência e numa transformação. E essa transformação é no abandono e confiança que Santa Teresinha tanto tinha. Abandonar-se à vontade divina, mesmo quando ela é difícil, e confiar que esse é o caminho certo. Isso é que nos dá esperança. A cruz te leva à luz. Da cruz te leva à glória. Da cruz te leva a Deus. Da cruz te faz imitar Cristo e por isso experimentar o amor dele, o amor de abandono e confiança. Nos sacramentos, Deus nos transforma também. Quando recebemos Cristo, Santo Agostinho vai dizer, quando comungamos, quando comemos arroz, feijão e carne, essas coisas se transformam em nós. Mas quando comungamos, o menor dá espaço para o maior. Quem que é maior? Deus. Quem que é o menor? Quem que vai ser consumido por Deus naquele momento? Nós. Então que sejam consumidas as nossas misérias. Por isso que antes de comungar a gente diz, Senhor, eu não sou digno. E a gente não é mesmo? Mas Ele quer fazer morada no nosso coração. Então a gente se aproxima com confiança, abandonando-se à misericórdia, à bondade e ao amor de Deus, pedindo perdão das nossas faltas e recomeçando todos os dias. Por isso, Cristo se manifesta muitas vezes no silêncio da vida presente. E essa é a maior cruz na vida de uma mulher. Não porque elas falam muito. Vocês são todas caladinhas. O único que está falando muito aqui sou eu. A cruz se manifesta
e Cristo se manifesta no silêncio da vida presente. Quando conseguimos ver a vontade de Deus em todas essas coisas, percebemos que tudo é graça, são todas coisas boas, mesmo as ruins. Mesmo as coisas ruins são um caminho de perfeição, onde Deus vai arrancar de nós o que ainda é uma indisposição, é uma negação. Isso não quero, isso não aceito, isso não gosto não, isso não vou aceitar. Essas negações diante das coisas ruins é o que nos torna, né, de verdade ingratos. Tudo é graça, até as coisas difíceis, a cruz. E é nesse silêncio da vida presente, de cumprir todos os dias as mesmas tarefas, numa rotina que parece ser cansativa, mas essa é a mesma cruz de todo dia. O peso é igualzinho, os cravos doem do mesmo jeito, a coroa de espinho fere sempre, as chicotadas também, e as humilhações, a gente nem queria passar por elas, mas passa também. Ter o olhar de Cristo, um olhar de compaixão, de amor, porque nós estamos pregados na cruz. Mas aquele que estava pregado na cruz, o que disse do alto? Quando estava sendo maltratado, zombado, traído e negado, Senhor, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. Nós é que sofremos e ainda temos que perdoar a miséria dos outros. Pois esse é o caminho da santificação. Porque o nosso pecado fere a nós. E é um mau exemplo e mau testemunho para todo mundo. Mas todo mundo está vendo que nós queremos ter essa vida aí. Não. Mostrou para a gente o que não fazer. Agora, ai daquele que quiser. Por isso temos que lutar, para não cairmos nessa tentação. Ter o olhar de Cristo, de compaixão e amor. Estamos pregados na cruz, mas perdoar aqueles que nos ofendem e que nos levam para a cruz. Perdoe, Senhor, não sabe o que fazem. É exatamente esse o caminho. Ali somos purificados. Os puros verão a Deus. E eles conseguem ver Deus no trabalho, no esposo, nos filhos, nas coisas de cada dia. Ver a Deus, quero ver a Deus. Os puros verão a Deus. Não verão como um estorvo, como uma maldade, mas como santificação mesmo. E ter dó da miséria dos outros. Toda vez que, celebrando missa, aqui na catedral, entra um mendigo, e entra para atrapalhar, entra pelo corredor central, bem na hora do evangelho, na hora da homilia, na hora da consagração, nas horas que não é para entrar, nessa hora que entra, Quando está todo mundo de pé no começo da missa, podia entrar que não atrapalhava ninguém, está todo mundo de pé. Quando está todo mundo de pé na hora do ofertório, está todo mundo andando, também não tem problema nenhum entrar. Na hora da comunhão, você não pode entrar na fila da comunhão, mas está entrando ali, não atrapalha. Mas é que quando está todo mundo sentado, prestando atenção, está todo mundo ajoelhado, prestando atenção na parte mais importante, aí a pessoa entra e atrapalha todo mundo. Aí a gente pensa duas coisas. Primeiro, está atrapalhando. Segundo, será que não está buscando no auge da sua miséria? Talvez sim, talvez não. Talvez entre só para atrapalhar mesmo, porque o diabo fica na porta da igreja, ele não entra. Fica na porta da igreja. Então quando vem um bêbado, ele fala assim, entra! Ele empurra assim para o bêbado entrar para atrapalhar a missa. Então ele fica só esperando ali de plantão para fazer entrar e atrapalhar as pessoas a rezarem, as pessoas a viverem bem. Mas são essas as tentações que o demônio faz para atrapalhar a nossa vida. O que faz? Uma palavra dura, uma falta de paciência, empurra ali o marido só para cutucar, ou então a esposa só para cutucar, fica sendo a tentação do marido. Fica lá, cutuca, fala uma palavra, com ironia, com maldade. Então essas coisas que temos que mudar. Ou seremos testemunha do amor de Deus, da misericórdia e da compaixão, ou seremos testemunha do erro, do pecado e da miséria. Mas seremos testemunhas de qualquer jeito. Qual que nós queremos ser? Essa é a pergunta. Santa Teresinha, no auge do seu sofrimento, ela era muito fraca. Bom, sua mãe disse, que era muito fraca, o que vai ser dessa menina? Não, Santa Teresinha disse um monte de defeito da filha. Já preparando o mundo para todo mundo que conhecesse dar o testemunho de quem era Santa Teresinha. E Santa Teresinha, no auge do seu sofrimento, vai dizer, não posso sofrer. Sofro muito, por isso eu rezo mais.
porque não posso e não consigo. Quem que gosta de sofrer? Santa Teresinha não conseguia, não posso e sofro muito, então rezo. Não lhe digo nada, apenas amo, apenas olho para ele. Não adianta dizer nada, porque ela está sofrendo. Vai dizer besteira no auge do sofrimento. Já viu quando a gente está com raiva? Quando está com raiva, só diz besteira. Na hora de com raiva, a gente só diz asneira. A gente tem que se calar. O silêncio é o que une as pessoas. Senão, ofendemos. Na hora da raiva, ofendemos. Quantas vezes, né, na hora da raiva, eu já tive que me controlar. Às vezes me perdi também, já falei. Quantas vezes aqui na missa, com raiva, já falei coisas que depois me arrependo. Como diz o Otto da Compadecida, né? Depois de matar o padre, falou assim, você vai matar o padre, né? Então, assim, me arrependo depois, né? Então, me arrependo depois. Esse é o problema, a gente se arrepende depois. Depois de matar, depois de bater, depois de dar uma surra, a gente se arrepende depois, né? Então, esse é o problema nosso. Não conseguimos sofrer, e não podemos muitas vezes sofrer. Não conseguimos carregar o peso da nossa cruz. É por isso que temos que compadecer da miséria do outro, porque nós sofremos as mesmas coisas, ou ainda piores. Aí Santa Teresinha diz assim, sim, meu Deus, tudo o que quiseres, aceitar tudo o que quiseres. São José Maria Escrivá dizia também a mesma coisa. Faça-se, cumpra-se, seja amada e louvada a sua justíssima e amabilíssima vontade, mesmo quando aquilo custava, mesmo quando as coisas eram difíceis. Aceitar as dificuldades da vida presente. Não estamos prontos e nem aguentamos. Sim, meu Deus, tudo o que quiseres, mas tem piedade de mim. Amanhã será pior ainda. Ela sabia que a doença só piorava. Senhor, tem piedade de mim, mas me ajuda, que eu já sei que amanhã vai ser pior ainda. É isso, a sensação da nossa vida é que amanhã parece que vai ser pior. Se a gente não melhorar hoje, amanhã vai ser pior, com certeza. Ainda que a dor seja pior, mas se o nosso amor e o nosso olhar for para Deus, ainda que seja pior, estaremos já calejados e aguentando um pouco mais de pancada. Aceitando as dificuldades. Por isso, será ainda pior. Enfim, né, tem um dito popular espanhol que diz, né? Quanto pior, melhor. Por quê? Porque é isso que muda a nossa vida. Quanto pior tiver a bagunça, melhor vai ser a limpeza. Quanto pior for o pecado, maior vai ser a misericórdia. Quanto pior for o peso da cruz, maior vai ser a glória. Quanto pior, melhor. Por isso, não ter medo das dificuldades, porque elas são a medida da nossa santificação. O que é uma oração contemplativa? Contemplar os mistérios do amor de Deus, da sua vitória, do seu amor, da alegria, da esperança do céu. Contemplar na plenitude da união com Deus, que Cristo habite em nós pela vossa oração. É na oração que Cristo vai habitando no nosso coração e vai nos dando forças. E aqui que se constrói uma vida, a transformação da nossa vida, né, a purificação da nossa alma, acontece no trabalho diário, da fidelidade de todo dia, do abandono de todos os momentos. E aqui termino. São José Maria Escrivá tem um dos contos dele, que acho que está em Cristo que Passa, nas homilias. Ele dizia assim, né? Quando perguntaram para os pedreiros que construíram uma catedral gótica, né? Ele perguntava assim, né? Assim, perguntaram para o primeiro pedreiro, né? O que você faz? Ele falava, coloco tijolos. Perguntaram para o segundo, o que você faz? Faço paredes. E aí perguntaram para o terceiro, o que você faz? Faço catedral. É isso, os três faziam a mesma coisa, cada um com uma visão. Coloca tijolo. Quer dizer, a vida dele era fazer aquilo lá. O outro não, construiu paredes aqui, ó. Já está dando uma diferença aqui. E o outro, não, construiu um lugar onde muita gente vai rezar. Essa é a diferença. O que a gente faz do nosso lar? A gente põe tijolo, constrói parede, ou constrói um lar de verdade, que é um lugar que habita Deus. É isso que devemos fazer, dar plenitude ao nosso trabalho, por Cristo em todas as coisas, Cristo no alto,
vai dizer: quando estiver no alto da cruz, atrairei todos a mim. São José Maria dizia isso, né? Colocar Cristo no alto de todas as coisas. Que a Virgem Maria, que estava no Calvário com Cristo, nos ensine. Do auge da dor do seu Filho, no auge da dor do coração da Virgem Maria, recebeu uma missão. Do auge da dor, do auge do desespero, Deus ainda dá um encargo maior. Não bastasse a dor da Virgem, Deus ainda lhe pede para cuidar daqueles que fizeram mal ao seu Filho. Cuida daqueles que estão me fazendo mal, viu, mãe? É isso que nosso Senhor pediu para sua mãe. Não foi uma purificação? Não foi uma transformação? Deus pediu mais para sua mãe. Era toda cheia de graça, mas Deus pediu mais. Será que não é o que Deus pede a todos nós? Damos conta? Não. Mas não pede um pouco mais? E o que é um pouco mais? Senão, por amor, por Cristo, em todas as coisas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tem um texto que nós já lemos aqui uma vez numa das meditações, mas esse texto é impossível não lê-lo e não voltar o nosso coração para Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8. Não há, pois, agora nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Com efeito, a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Uma vida em Cristo vai nos livrar do pecado e da morte. Aí continua lá embaixo. Portanto, irmãos, não somos devedores à carne para que vivamos segundo a carne. Efetivamente, se viverdes segundo a carne, morrereis. Para a vida é da graça. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, se por causa da vontade de Deus fizermos morrer as obras da nossa vontade da carne, vivereis. Porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, mercê do qual clamamos Abba, ó Pai. Como um filho que confia em Deus, né? E se somos filhos, também somos herdeiros dessa mesma graça, mas herdeiros também da cruz de cada dia. Por isso, São Paulo ainda continua, né, na carta aos Hebreus: o Espírito ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inefáveis. E o que prescruta os corações, aquilo que está no íntimo do nosso coração, e o que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, porque ele pede segundo a vontade de Deus pelos santos.
Aqui, o Espírito ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém, mas é o Espírito que ora em nós. Assim, depois eu vou continuar mais um pedacinho. Assim foi a vida dos santos. Nós muitas vezes não sabemos por onde começar. É por isso que o tempo de oração é tão necessário. Porque o tempo de oração é um tempo de escuta. Quando rezamos um Pai Nosso, é Deus falando conosco. Quando rezamos a Ave Maria, é o anjo anunciando para Maria a sua missão. E quem sabe também a nossa missão, quando vemos aquele anúncio tão bonito e a disposição de Maria, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E Deus se fez presente ali, no meio deles, no meio do mundo. O que acontece é que Ele sabe das nossas fraquezas, por isso Ele vem em auxílio, mas é preciso mostrar quais são as nossas fraquezas. Senhor, eu não aguento mais isso, não gosto daquilo, não consigo fazer isso. Há pouco tempo atrás estava lendo um livro bonito, do Antônio Roio Marinho, que fala da santificação dos leigos também. Ele falava mais ou menos assim, né? Uma mãe que tem filhos e tem que cuidar dos filhos, um chora aqui, o outro tem que se trocar para ir para aula, o outro tem que comer, o outro está resfriado e gripado, o outro está não sei o quê. Então a mãe fica louca, né? Então, com vários filhos, a mãe fica louquinha. Ele falou assim, então como é que a mãe consegue tempo para rezar? Não tem. A verdade é que não tem. Então, o que ela vai fazer da vida se ela não tem tempo para rezar? Como é que ela vai se santificar, afinal? Colocar Cristo no cume de todas as coisas. Por que cuida desse que está doentinho? Porque Deus te colocou ali como uma mãe amorosa, quase que como uma enfermeira e uma médica para cuidar daquela criança. Desse daqui que precisa de atenção para ir para a aula, precisa fazer os exercícios. Ensiná-lo com paciência, mesmo que tenha um monte de coisa lá. Tem alguma coisa queimando aí no fogão, desliga aí para mim, porque agora não posso ir. Então, quase assim, né? A santificação passa por isso. E isso vai ser oração. Não é oração? Não é oração, é trabalho. Mas como a gente pode converter o trabalho? Se São José Maria Escrivá dizia que a nossa santificação passa pelo trabalho ordinário. E que é o trabalho mais ordinário que cuidar das crianças que são ingratas? Por isso que se chama ordinário, porque ele ordena a nossa vida. Ordena a despojar-se de si, abandonar-se à vontade de Deus, porque a nossa vontade é fazer muitas coisas. É naquele momento que estamos sendo ordenados. Qual é a ordenação da nossa vida? São as emergências, são os problemas que a gente não esperava, são as mortificações passivas que aparecem que a gente não esperava. São essas coisas que nos santificam, não as coisas que marcamos agora, de tal hora faço isso, tal hora faço isso. Isso é ótimo, quando a gente consegue organizar a nossa vida assim, é fantástico, uma vida ordinária, toda ordenada, facinho, daquele jeito. Não, mas uma vida ordinária, a santificação na vida ordinária começa também quando fazemos as coisas e a mais ainda. Porque a Virgem Maria foi pedida fazer a mais. Ela só teve um filho. Deus pediu para ela cuidar do resto. Será que não é o a mais que nos torna melhores? Um condenado levava 40 chicotadas menos uma. Dizem que Jesus levou 3 vezes a mesma condenação. 40 mais 40 mais 40. Menos uma, menos uma, menos uma. E foi por maldade. Foi porque, no filme do Mel Gibson diz que ele só gemia, ele não gritava de dor. E nem reclamava, e nem praguejava. Então aquilo foi criando ódio nos homens. E é isso que cria ódio, às vezes, no mundo. Quando a gente aguenta pancada e não reclama, o mundo fica com ódio. Não é possível, você tem que reclamar, não pode ser Palermo assim, tem que reclamar, não é justo, não é certo. Quando, na verdade, quando aguentamos pancadas, somos mais fortes. Alguém gosta de apanhar? Claro que ninguém. Mas por amor a Deus, aguentamos as pancadas dessa vida? É nisso que está a santificação. Maria Santíssima deu à luz ao seu filho.
o enfaixou e colocou numa manjedoura. Nossa Senhora não tinha uma roupinha bonitinha para dar ali para Jesus? Enfaixou, enrolou numas faixas e colocou numa manjedoura. Era o que ela tinha de bom. Era o melhor? Não. Mas era o que tinha de melhor? Era. E não era bom. Era frio. Havia pobreza. O nascimento de Cristo deu ao mundo uma esperança e uma confiança. Agora veio a luz do mundo. No meio das trevas da noite se fez a luz e veio o Salvador. Os anjos anunciaram aos pastores e eles se alegraram. A estrela mostrou o caminho para os magos, né? E aí esses homens se alegraram quando encontraram o menino Deus. Mas não tinha nada de extraordinário, era uma gruta fria, numa pobreza extrema, o menino colocado no coxo, onde come o boi e o burro. Que aqui a gente chama de coxo, aqui é manjedoura, né? Mas é um coxo. Ali no coxinho assim, para comer. Então o que acontece? Jesus foi colocado ali. O nascimento de Cristo deu ao mundo uma esperança e uma confiança. A glória se apresenta ao mundo em meio a contrariedades. A glória se apresenta ao mundo em meio às contrariedades. Qual é a nossa contrariedade? O que nos custa muito? Está ali o sinal da glória. Deus Todo-Poderoso escondido numa criança pequenina, pobrezinha, enrolada e colocada numa manjedoura. O Salvador do mundo. A salvação, a glória se apresentou ao mundo em meio às contrariedades. Desprezo, frio, pobreza, mas envolto a um amor de uma mãe e de um pai e de pessoas que nem eram conhecidas e que de certa forma deram esperança e, mais do que isso, presentes ao menino Deus. Acho que ganhou uma ovelhinha, incenso, ouro e mirra, deve ter ganho mais alguma coisinha. Veio ao mundo e recebeu presentes de reis e de trabalhadores pobres, de homens que não tiveram medo de caminhar em meio às trevas para encontrar a luz. Por isso, a glória se apresenta ao mundo em meio às contrariedades. E no meio das trevas que parecem ser as nossas vidas, tem sempre uma luz que nos espera. E essa luz que devemos buscar, essa luz é Cristo. Ele é a luz do mundo, veio iluminar a ignorância do mundo, veio iluminar a maldade, veio iluminar as incertezas. Tudo para a glória de Deus. Tudo será graça e tudo é graça. E aí entendemos o que vai dizer São Paulo na continuação desse texto que nós começamos a ler, no capítulo 8, aqui o versículo 28. Ora, nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Uma tragédia, a morte, a dor, uma doença, um marido que merece uma surra, os filhos que a gente devia arrebentar, não pode. Mas tudo isso serve exatamente para entendermos. Ora, nós sabemos que todas as coisas, tudo que acontece na nossa vida, concorre para o bem daqueles que amam a Deus, porque a glória se apresentou ao mundo em meio às contrariedades. É isso que Nosso Senhor nos pede. Portanto, para o bem daqueles que, segundo o seu desígnio, foram chamados. Todos fomos chamados a sermos filhos. Por isso, somos um sinal da glória no meio das trevas do mundo e no meio das contrariedades da nossa vida. Ali seremos um sinal de filhos de Deus,
Porque os que ele conheceu na sua presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou. E aqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Por isso é um caminho. Esse é o caminho da nossa salvação. Predestinados à cruz, chamados a amar, justificados na misericórdia do seu amor, glorificados na cruz. Assim somos chamados. Assim é o caminho de nosso Senhor. E São Paulo ainda termina ainda mais bonito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que não poupou nem o seu próprio Filho, mas por nós todos o entregou à morte, como não nos dará também com ele todas as coisas que precisamos? Aqui esse precisamos é o que eu coloquei. Não está escrito no Evangelho, não. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é a sua justiça. Quem os condenará? Jesus é o que morreu e ainda mais, o que ressuscitou e que está à direita de Deus, porque venceu o mundo, o que também intercede por nós. E aí vem essa parte bonita que São Paulo diz, né? Que nós conhecemos bem. Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito, por ti somos entregues à morte todos os dias. A glória se apresenta nas contrariedades. Somos chamados à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas de todas essas coisas saímos mais que vencedores por aquele que nos amou. É o seu amor que nos faz vencer. Tribulação, angústia, fome, perigo, dor, espada. Quem nos separará desse amor? Ele já veio até nós. Só não podemos perdê-lo. Por isso o esforço de uma vida de oração, para não perder o caminho de Deus. Porque os perdidos se perderam desse amor, se afastaram desse amor que chegou até nós. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as virtudes, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que nos manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a pedra pela qual somos fundados. Tribulações, angústia, o que nos poderá separar deste amor? Ele já veio até nós, ele já nos encontrou. Por isso a glória já nos é dada no meio das contrariedades da vida. Basta por amor e colocar Cristo e elevar Cristo acima de todas as coisas. Lembra que tem aquela passagem do candelabro? Ninguém acende uma vela para pôr embaixo da mesa, porque senão não ilumina nada. Se coloca ela em cima da mesa para iluminar todo o ambiente. O que ilumina o nosso lar e o ambiente da nossa família? Cristo. Põe luz. Aquela luz vai iluminar todo o nosso trabalho com as crianças, as dificuldades com a casa, os problemas com os parentes, a dificuldade com os vizinhos, com o marido, com os filhos, todas essas coisas, tribulações, espada, fome, nudez, perigo. Quem nos poderá separar do amor de Deus? É olhando para Cristo que enfrentamos essas coisas. Somos levados à morte todos os dias, mas não tenham medo da morte, porque essa morte que Jesus nos leva é pregados numa cruz, para que a glória seja ainda maior. Não tenham medo do sofrimento, porque as contrariedades são pequenas e temporais, elas acabam, graças a Deus. Veja a hora, nosso Senhor me chama. Mas para ir para o céu, para ir para o inferno eu não quero não, eu quero ficar mais nesse sofrimento. Ai, sofrimento bom,
É isso que a gente tem que entender. O sofrimento é bom se for pior indo para o inferno. A questão é essa. Colocar amor de Deus já nem é sofrimento, é caminho de santidade, é caminho ordinário, ordenado para o bem. Não tenham medo da cruz, tenham medo de não amar Jesus. E amando Cristo, as cruzes virão, as dificuldades estarão ali, mas nós seremos chamados a essa maturidade. A humildade é um pré-requisito para a transformação da nossa vida. Tudo para a maior glória de Deus. Tudo será graça, tudo será para o bem. Por isso, ao meditarmos a vida de Cristo, crescemos na confiança. Mesmo diante das nossas fraquezas, ser humilde, reconhecendo que precisamos de Deus, Ele se dá em graça para fortalecer esses instrumentos débeis que somos nós. A humildade, portanto, é um pré-requisito para entrar no mistério da salvação. Santa Teresa de Ávila dizia: a humildade é a verdade. E somos filhos de Deus, necessitados de todas as graças. No colo de Deus, somos filhos. Amar muito a vida de Cristo, contemplar os mistérios da nossa redenção na humildade da Sagrada Família. A Sagrada Família não faltava amor, o cuidado de São José, a ternura da Virgem Maria, a obediência do menino Deus. Todos eles tiveram que fazer coisas a mais. São José não era o pai e cuidou com amor muito maior. A Virgem Maria sabia que o filho não era só dela, era de Deus, mas cuidou com todo o amor do mundo. E o próprio Deus, que era Deus, podia mandar em todo mundo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Todos se rebaixaram, todos nas contrariedades da vida deram maior glórias a Deus. Por isso eu não tenho medo da cruz, porque nas contrariedades da vossa vida encontrareis o caminho da glória. Nas contrariedades das vossas vidas encontrareis o caminho da glória, porque a glória se apresenta no meio do mundo, em meio às contrariedades. Apoiar-se na ação de Deus, não em nossas capacidades. Abandonar-se e confiar. Isso nos fortalece no caminho da salvação e no caminho da cruz. Portanto, perde tudo para ganhar tudo. Dar sem medidas, é o que dizia Santa Teresinha. Fazer crescer a confiança. São João Maria Vianney dizia assim: se soubéssemos a dignidade de filhos de Deus, ficaríamos maravilhados. Por isso, buscamos imitar Cristo e não se sentir mais de Cristo, mas imitar mais Cristo. Sermos de Deus todos os dias. Essa última parte aqui aqui ele vai dizer, há uma comparação, né, que podemos fazer, né, que traz muitas vezes dúvidas, pois será sempre um critério humano na nossa vida. Aquilo que nos torna mais divinos começa pela contrariedade à dor. Sofro mais que os outros, então deveríamos agradecer, porque estou mais perto de Deus. Deus prometeu estar com quem sofre. Ficar livre do sofrimento é estar perto de Deus, juntinho da cruz. Ninguém pede sofrimento. Parece uma contradição. A gente quer o amor de Deus, mas tem que abraçar a cruz? Sim. Quanto menos amados, dizia São João Bosco, quanto menos amado, mais respeitado. Ótimo, porque imita o Cristo. Aniquilado e aniquilar-se. Aniquilado pelo mundo e aniquilar-se por amor a Deus. É perdendo que se ganha. Não é assim, às vezes, que um pai faz com os filhos, né? Para ensinar os filhos a lutar sempre mais.
O pai jogando, né? Quantas vezes a gente vê essa cena, né? Tem uma cena muito divertida que há muitos anos passou na internet, que estão os jogadores de futebol, acho que é do Chelsea, estão jogando futebol e estão treinando, né? E tá os filhos dos jogadores estão lá brincando de bola também. Tem os maiores, estão jogando até com os adultos, estão brincando, né? Tocando bola. Um grupo aqui, outro grupo ali, um campo de futebol. E o estádio está cheio, né? Porque vai ter o jogo. Então eles estão antes do jogo e os filhos lá brincando. Só que o filho de um dos jogadores pega a bola, o menino tem acho que 3 aninhos, é um toquinho de gente. A bola bate no peito do menino, de tão pequenininho que ele é. Então não tem nem força para chutar. Mas o menininho começa a correr com a bola e vai distanciando dos outros. Tá todo mundo ali, né? E o menino vai correndo e vai chutando a bola, né? Vai chutando. Só que ele está indo na direção do gol. E a torcida está lá esperando o jogo, mas vendo os jogadores treinar. Então eles começam a se empolgar. Então dá para ver que uma pessoa filmando, eles começam a se empolgar. O menino está chegando perto. Vão fazendo aquela festa e o menino vai olhando assim. O menino vai indo mais perto do gol. O menino vai chegando bem pertinho do gol, ele chuta, só que não tem nem força, a bola não chega no gol. Ele tá a 2 passos da linha, ele chuta e a bola não chega. Eles começam a fazer aquela gritaria. Aí todos os jogadores começam a parar para ver o que está acontecendo, todo mundo olha, porque os jogadores vão chegando perto. O menino vai chegando perto. Aí o menininho chega perto e vê aquela torcida. Ele pega a bola, dá uns passos para trás. Aí começa e continua chutando de novo mais pro gol. Aí a torcida se empolga mais ainda. Aí quando o menino faz o gol, eles gritam igual como se fosse o gol no jogo, no estádio de futebol. Faz uma festa tão grande, os outros meninos vão lá correndo, abraçam eles, os outros, acho que irmãos, ali, filho de jogador. Os jogadores se fazem aquela alegria, os caras fazem tudo. E aí o pai pega, põe o menino no ombro e faz a festa. Toda a torcida grita assim. Então é uma cena bobinha. Mas o que mostra ali? É um esforço, parece que ingênuo, que não tem valor nenhum, mas como foi um esforço de uma criança, todo mundo deu valor. Então é isso que acontece na nossa vida. Pensa que todo o esforço do mundo, às vezes ninguém está vendo, mas Deus, os anjos e os santos veem. E acredito que torcem por nós, para que a gente não faça um gol, mas que a gente acerte e deixe os outros felizes. Cumprir bem aquilo que temos que cumprir. Fazer bem aquilo que temos que fazer. No meio das contrariedades e das dificuldades. O menino não tinha nem força para chutar. E agradou todo mundo. E não teve nem graça e nem era o jogo. Era uma coisa comum. Nas contrariedades está escondido a glória de Deus e a nossa salvação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicassem nessa meditação. Peço ajuda para a sua vontade, no reino da palavra, São José, Senhor, nos da guarda e interceder.